Pois é, galera, depois de um carnaval bem corrido aí, nosso abraço, nosso carinho a todos os prefeitos que fizeram o carnaval sertanejo. Parabéns, nós estivemos rodando um trecho da região, cobrindo cada noite numa cidade e sempre recebendo pessoas diferentes no Arena CP na Poltrona nessa quinta-feira, quarta-feira de cinza ontem. E o Brasil, eu acredito que começa agora a andar. Estou recebendo o deputado federal, Arlindo Chinaglia Júnior, deputado que por 6 mandatos federal fez diferença na Câmara dos Deputados em Brasília. E um cara que tem também um carinho grande pelo agronegócio, para os animais de rodeio, também nas suas horas vagas, às vezes curte uma moda sertaneja. Quero mandar um abraço ao Rodrigo, nos bastidores aqui. Um abraço ao prefeito de Lusiânia, Ricardo. Estaremos lá sexta-feira amanhã com toda a equipe de jornalismo da revista Country Fever e do programa Arena News. Bom, o Arlindo Chinaglia Júnior é médico, 6 mandatos como deputado federal, presidente do parlamento do Mercosul, ex-presidente da Câmara Federal. Entre 2001 e 2002, exerceu o cargo de secretário de implementação das subprefeituras na Prefeitura de São Paulo, considerado um dos mais influentes no Congresso por vários anos, em 2007 e 2008. Deputado, obrigado por aceitar o nosso convite. É por uma honra recebê-lo aqui, uma pessoa da tua envergadura, que tem feito muito pelo Brasil como deputado federal. Eu já conheci seu trabalho lá atrás, e quando o Rodrigo comentou da sua pessoa, eu falei, pô, uma honra recebê-lo aqui. E vamos falar, deputado, porque, primeiramente, boa tarde, porque o Brasil está passando por uma fase tão difícil, política, desemprego. Acredito que eu acho que eu estou com 50 anos de idade e eu não me lembro de uma crise tão gigantesca, política e financeira, desemprego para lá, para cá. E eu acredito que o Brasil, este ano, eu acho que já começou a sair aí do fundo do poço. Muito obrigado por aceitar meu convite, deputado. Boa tarde. Boa tarde. Te agradeço pela oportunidade, Carlinhos, cumprimentar todos os telespectadores aqui do seu programa. Primeiro quero te agradecer pela maneira generosa como você me recebe. Agora, a sua pergunta é de difícil resposta, e não é que a gente goste de dar má notícia, mas isso exige uma análise, porque hoje, como você diz, nós temos 13 milhões de desempregados. Em 2014, nós tínhamos o chamado pleno emprego. O desemprego não chegava a 4,5%. Bom, portanto, são escolhas que são feitas especialmente no âmbito do governo federal. E aí eu quero pegar exemplo de um outro país que trafegou na contramão daquilo que os economistas ligados a bancos, consultorias ligadas ao sistema financeiro preconizam, e deu certo, que é o caso de Portugal. Então, se a gente pegar, por exemplo, a crise da Grécia, a crise da Espanha, crises brutais, onde o desemprego também é brutal e atinge especialmente os mais jovens, e no Brasil também, qual que é a recomendação do sistema financeiro mundial? É cortar investimentos, que eles chamam de gastos. Enxugar, né? Enxugar. E a partir, digamos, desse suposto, corte de gastos, você equilibraria naturalmente as contas públicas. No Brasil foi feita essa escolha, especialmente a partir do Temer. Especialmente a partir do Temer. Por que eu falo que supostamente corta gastos? Porque alguns gastos que no cotidiano, na grande imprensa, não surgem. Então, por exemplo, você tem as mega empresas no Brasil, elas não gostam de pagar impostos. Não gostam sequer de pagar quando é feito um julgamento administrativo nos órgãos públicos federais. Aí, se eles se socorrem, por exemplo, do CARF, quando eles não pagam imposto de renda, eles são perdoados muitas vezes da dívida pelo CARF.
ou se é uma dívida, digamos, de impostos, ou até mesmo de empréstimos que fizeram, a cada um semestre, pelo menos, você tem um negócio chamado refis, que é o refinanciamento da dívida, onde se perdoa a multa, se perdoa os juros e parcela o pagamento em 20 anos. Então, o que se gasta financiando mega empresas no Brasil, na minha opinião, digamos, é infinitamente maior do que aquilo que se gasta, por exemplo, com Bolsa Família. Então, nós somos o país com a maior, se não é a maior, uma das maiores concentrações de renda do planeta. Aqui nós temos 5 pessoas, não chega a meia dúzia, são 5. Não são empresas, 5 pessoas têm a mesma riqueza de 100 milhões de brasileiros. Então você tem um estímulo, muitas vezes, para empresas ineficientes. Você tem um acúmulo de riqueza e, por consequência, de poder, onde os pobres são, na prática, excluídos. E terceiro, há todo um discurso de restringir salário e direito dos trabalhadores. Então, por trás disso, tem um projeto da qual eu discordo. Porque uma coisa é você, por exemplo, apostar no mercado interno. Porque, vamos lá, uma pessoa que tenha um bom salário, um bom rendimento de qualquer natureza, ele já come o que precisa comer. Ele já coloca os filhos na escola que gostaria de colocar. Uhum. Ele não consegue comer mais do que ele já come. Ele não vai comprar mais carro do que ele já tem. Eu até acho, você comentou em enxugar, você já está há 24 anos no poder público, como deputado, homem público, né? Isso. 24 anos, uma história dentro do plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. E você acha que precisa melhorar? Você comentou em enxugar. Vamos falar em enxugar aqui. O que o Brasil enxugar? Agora, outra pergunta que eu queria fazer, aliás, eu queria aproveitar já, as pessoas que estão nos acompanhando, já podem mandar sua pergunta pelo Facebook. Já tem as perguntas aí, seu Jair, no WhatsApp, né? Como a gente postou isso ontem na rede social, as pessoas já sabiam que você viria participar conosco aqui do programa ao vivo. Já tem várias perguntas aí pelo Face e também pelo WhatsApp. Já vai colocar na tela. E referente à Previdência, é momento de rever essa Previdência, como o Temer está querendo mexer, porque se não mexer agora, lá na frente, o Zé, o João, o Pedro não vai receber a aposentadoria, né? Porque é um rumo muito grande na Previdência, né, deputado? Na sua concepção de um homem vivido, médico, e 24 anos aí, 6 ex-deputado, eu sei que você vai para a reeleição esse ano, eu acredito que você fique mais 4, porque o trabalho que você vem fazendo é muito bacana, dispensando todos os comentários. Referente à Previdência, você acha que é bom rever isso para que... O rombo é muito grande, bilhões, né, nos cofres públicos. Você acha que é hora de rever isso urgente? Uns contra, outros a favor, na sua opinião, como deputado? Eu sou contra a reforma da Previdência. Em parte eu já comentei, eu vou só fazer referência sem explicar de novo. Sim. Porque o empresariado brasileiro, ele tem a seguinte atitude, o grande empresário. Dívida velha ele não paga e dívida nova ele deixa envelhecer. Ele nunca quer pagar. É isso aí. Bom, para você ter uma referência, e os telespectadores também, só a dívida inscrita com a chamada dívida ativa da União dá 1,5 trilhão de reais. É muita grana. 40% é recuperável. Por que o governo, então, não acaba, de um lado, num combate à sonegação, de outra parte, não acaba com esses brutais privilégios que o mega empresário tem? Se você falar, então, mas vem cá, você falou que é contra essa proposta, eu sou. Bom, e uma outra proposta? Depende. Por quê? Eu vou retomar parte do exemplo. Então, a Espanha, em crise, lá atrás, sabiam que tinham que mexer na Previdência. Qual foi o método? Eles fizeram um pacto, onde houve a representação do governo, dos empresários e dos trabalhadores. E uma equipe de especialistas para saber exatamente, primeiro, se tinha rombo. Segundo, quem causa o rombo. Terceiro,
quem deve pagar a conta. Porque o que acontece com essa proposta? Eles estão elevando a idade mínima para pobre se aposentar. É completamente diferente a expectativa de vida de quem mora, digamos, bem, e de quem mora numa periferia de uma grande cidade. Bom, para poder ter, digamos, a média do total como benefício, precisa trabalhar e contribuir 40 anos. O telespectador sabe disso. Quem é que consegue na iniciativa privada contribuir com 40 anos? Difícil. Então, eu defenderia aqui no Brasil um pacto, a exemplo do chamado Pacto de Toledo. Porque é o seguinte, eles não abrem sequer a caixa preta para a gente saber onde é que está. Porque não é o que veja, eu não estou propondo. Mas é bom que a população soubesse, o governo tinha que dizer, nós tiramos as Forças Armadas. Proporcionalmente, quem mais custa para a Previdência são as Forças Armadas. Eu não estou dizendo que deva ser diferente, mas precisa dizer. Deputado, mas esses marajás ganhando 20, 30 pau de aposentadoria por mês, eu vejo que a hora, eu não sei, mas tem um monte. Isso não dificulta aí para a Previdência? Como é que o cara consegue receber 20, 30 pau por mês, rapaz? É muito dinheiro, então... Excelente o seu comentário. O teto constitucional está em torno de R$34 mil bruto. Bom, 95% dos juízes do Brasil inteiro ganham acima do teto. Idem do Ministério Público. Bom, eu concordo com você. Se é para passar o Brasil a limpo, por que o governo não se empenha, então, em cortar esses, digamos, valores que estão acima daquilo que a Constituição determina? Não é uma lei qualquer. Bom, é claro que a representação de juízes, promotores, eles defendem de que maneira? Mas, na verdade, é uma confissão. Eles falam, não, isso foi um mecanismo para compensar o não reajuste. Bom, imagina se todos nós tivéssemos o poder, digamos, de compensar o reajuste que nós gostaríamos de ter tido. Sim, sim. O Brasil aguentaria? É complicado. Agora, a bancada na Câmara dos Deputados, a bancada em Brasília, é minoria ou maioria a favor do governo que comanda esse país, que é o Temer? Até hoje tem sido maioria. O exemplo foi a chamada reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela é cruel. Por isso que a Tuiuti, digamos, a escola de samba, ela fez o sucesso que fez, porque, entre outras coisas, ela caracterizou a reforma trabalhista como volta à escravidão. Eu vou dar um exemplo só. Eles inventaram um novo tipo de contrato de trabalho, que é o chamado trabalho intermitente. Como é que a gente está habituado? Eu já fui office boy, já trabalhei no Banco do Brasil, me formei médico trabalhando no Banco do Brasil, etc. É o que todo mundo faz. Meu pai era motorista de caminhão. Como é que as pessoas se habituaram a trabalhar? Você levanta de manhã, se você é um empregado, você vai para o seu trabalho, no final do dia você termina, volta, e assim segue os dias, segue os meses, os anos, aí você tem direito a 30 dias de férias e você tem 13º salário, que foram conquistados através de muitas lutas. Bom, o trabalho intermitente, o cara pode ter assinatura de uma empresa na sua carteira de trabalho, mas ele não vai automaticamente trabalhar, ele fica esperando a convocação da empresa. Ele pode ter 2 empresas assinando, 3, 4, não importa, porque a empresa não vai pagar os encargos sociais se ele não estiver trabalhando. Sim. Bom, na hora que ele vai trabalhar, ele é chamado para trabalhar no sábado. Isso eu estou falando, não vou dar o nome, mas é uma empresa de fast food. Famosíssima, internacionalmente conhecida. Então, o cara foi convocado para trabalhar 6 horas do sábado, para ganhar R$5 a hora, e mais 2 ou 3 horas ou 4 horas no domingo. Arrebenta com o final de semana do infeliz. Ele não vai ganhar nada. E se ele ganhar só isso, chega no final do mês... R$5 por hora. Por hora. Ele vai estar longe de ganhar o salário mínimo. Se ele não ganha nem o salário mínimo, repercute na aposentadoria dele. Porque o mínimo é pagar sobre um salário mínimo que ele vai pagar. Eu preciso chamar um break aqui. Estou recebendo o deputado federal Arlindo Chinagra Júnior, 6 vezes deputado federal,
mais uma eleição aí para ser reeleito. E já tem um monte de perguntas aí chegando. Eu vou pedir um break, eu volto já já ao vivo pelo canal 26 da NET, para toda Rio Preto e pelo... Curtir adrenalina sozinho é bom. Compartilhar adrenalina é muito melhor. Olha, tome uma atitude diferente. A Santa Casa de Saúde, aliada à Santa Casa de Rio Preto, oferece cobertura total aos seus usuários e ainda cobre os melhores preços do mercado. Santa Casa, quase um século de muita saúde. Estamos aqui mais uma vez na Alma Jeep para contar uma novidade do Alma Facilita, que é o troca com troco. E para isso eu vou chamar o Ricardo, que é o nosso gerente de vendas. Ricardo, explica pra gente do troca com troco. Troca com troco é o seguinte: eu vou avaliar teu carro mesmo alienado, eu quito ele, te devolvo o dinheiro. Você vai sair de uma taxa de juros lá fora de 14%, 15%, que tá todo mundo apertado. Vou te vender um carro a 0,99%. Você vai trocar um juros de 14, 15 por um de 0,99%. É um baita negócio. Veja as ofertas. Jetta 2.0 Comfortline 2012 de 45 mil por 40 mil reais. E X35 2.0 GLS 2013 de 64 mil por 59 mil reais. Venha aproveitar as condições imperdíveis da Alma Jeep através do Alma Facilita. São muitas ofertas de usados com garantia e procedência. Então vem pra Alma Jeep. Muito bem, recebendo aqui ao vivo o deputado federal Arlindo Chinaglia Júnior, deputado federal, 6 vezes deputado, 6 mandatos. E você nos acompanha no ao vivo pelo canal 26 da NET, pelo Facebook, bombando as perguntas aí. A Silvia Silveira, deputada, ela fala do bairro Redentor em Rio Preto. Por que você não aparece como quê? O Pimenta Zarantini e outros convocados seu eleitorado para participar dos movimentos contra o que aí está o quê? Instalado. Entendeu, deputado? Eu preciso pegar o óculos para tentar ler. Vamos lá então, se Ela puder aumentar as pergunta... perguntas aí, ao vivo estamos aí. Repete para mim novamente, por favor, as perguntas na tela, já. Ó, a Silvia, é uma outra pergunta, volta a primeira. Essa aí é a mesma? A Silvia Silveira, deputado, ela fala do bairro Redentor em Rio Preto. Por que você não aparece como o Pimenta e o Zarantini e outros convocados, seu eleitorado, para participar dos movimentos, entendeu? Uhum. Contra o que está instalado. Um abraço à galera do bairro Redentor, Rio Preto, está nos acompanhando ao vivo aqui pelo canal 26 da NET, entendeu, deputada? Pergunta? Entendi. Não, ela talvez faça referência a pronunciamentos, eu diria, ou em plenário ou em determinados eventos. Por quê? Ela citou 2 deputados. O Zarantini foi líder ano passado e o Pimenta é líder este ano. E a gente costuma brincar, eu já fui líder da bancada do PT, já fui líder do governo Lula, já fui líder do governo Dilma, e a gente tem que dar vez para outros. Agora, eu convoco sim através de Facebook, através de inúmeras reuniões que eu faço. Agora, quem fala em nome da bancada são os líderes. E eu citei a situação de um e de outro. Mas agradeço aí a atenção da Silvia, porque a convido a nos assistir, inclusive, através das nossas redes e participar das reuniões que nós fazemos. Note que é outra pergunta, Ricieri Galiasso, Centro, cidade de Nova Aliança, São Paulo. Qual a sua maior motivação para continuar atuando na política atual do país, deputado?
É uma pergunta muito interessante. Primeiro, eu tenho que contar um pouquinho de história de maneira rápida. Eu fui fazer medicina por uma motivação, eu diria, eu era muito bom em ciências exatas, matemática, e eu tive um episódio familiar. E aquilo, eu diria, no impulso juvenil, eu fui fazer medicina, eu queria fazer pesquisa em neurologia. Eu estava determinado a ser um pesquisador. Até o dia, e foi rápido, que eu estava na universidade em Brasília, alguém que tinha mais, digamos, cultura do que eu, em plena ditadura, me convenceu de que o trabalho que eu faria como cientista, se eu lutasse para que houvesse saneamento básico no Brasil, eu salvaria muito mais vidas e preservaria a saúde de muito mais gente do que se eu me dedicasse à ciência, o que não nega a importância da ciência. Portanto, eu fui para a medicina e depois eu fui para a política pelo mesmo motivo. E continuo na política pelos mesmos motivos. Ou seja, o parlamento não é a única atividade. Antes de ser parlamentar, eu fui presidente do Sindicato dos Médicos, eu fui eleito 3 vezes. Eu fui presidente da CUT no estado de São Paulo. Então, fui antes militante contra a ditadura em movimento estudantil. Então, é sempre a mesma motivação. Entendi. É exatamente o que ela coloca na pergunta. Digamos, aliás, somando as duas perguntas, a minha motivação é distribuir renda no Brasil, é dar voz a quem não tem voz, vez a quem não tem vez, que são as pessoas mais pobres e que lutam para ter uma vida melhor, para educar melhor os filhos. E eu gosto, portanto, de estar desse lado, digamos, na sociedade. Porque tem muitos deputados aí que é deputado por vaidade, né? O cara tá lá, não, eu sou deputado, é vaidade. Uma outra perguntinha, que o tempo que está corrido, vamos lá, outra pergunta, são várias perguntas chegando com a gente. A Ana da Silva, Centro, Potirendaba, São Paulo, um abraço ao prefeito Flávio, audiência grande em Potirendaba. O que pretende fazer de diferente, caso seja reeleito, deputado? Potirendaba, São Paulo. A Ana, ela é uma pergunta interessante, até porque eu me fiz essa pergunta. Quem já foi líder da bancada, líder do governo, presidente da Câmara, líder do governo, presidente de comissão, eu mesmo me questionei. Mas tem algumas coisas das quais eu me orgulho. Eu vou dar um exemplo. Em 2011, eu fui relator geral do orçamento da União. Primeiro ano do mandato da ex-presidente Dilma. E ali eu tive uma ideia, porque o que é comum, se eu vou numa cidade, as perguntas não são essas que você me faz, ou que elas ou eles estão fazendo. Normalmente o que eu levei para a cidade? Porque os municípios estão em crise e as tais emendas parlamentares ajudam os municípios. Eu faço isso também. Mas eu passei 2 mandatos sem fazer. Eu me recusava a fazer porque eu falei, não, eu quero ser julgado pelo que eu penso, pelo que eu falo, pelo que eu faço. E fiz a mesma pergunta para mim que ela acabou de fazer. Quando eu falei da relatoria do orçamento, é porque eu tive uma ideia que resultou no maior número de emendas ao orçamento da história do Brasil. Não só da história da República. A partir do momento que houve orçamento, foi a minha ideia, que foi o seguinte, a chamada emenda de iniciativa popular. Eu fiz uma carta, um ofício aos presidentes de câmaras da época, 2011, e aos prefeitos de todos os municípios até 50 mil habitantes do Brasil. Eles tinham garantido, digamos, valores de 300, 400, 500, 600 mil reais, se fizessem uma audiência pública chamando o povo para decidir, de acordo com a sua população, né, o que queriam. Bom, eu pretendo então, eu estou dando um exemplo. Eu acho que fazer projeto de lei não é suficiente. Mas eu quero fazer talvez uns 6 projetos de lei e discutir em cada cidade para as pessoas assinarem juntas, se acharem que deve assinar. Seja através de assinatura eletrônica,
mas eu quero ir nas escolas, enfim, onde eu tiver espaço, para convocar a população a exercer o mandato junto comigo. Porque se eu for eleito, eu quero então, digamos, selecionar meia dúzia de projetos, não individualmente. Eu já estou fazendo perguntas, eu não vou dizer aqui o que eu já estou pensando em fazer, senão alguém vai roubar a ideia. E eu acho que as ideias são boas, mas eu te convido a todos a acompanharem essa iniciativa. Deputado, eu agradeço a tua presença, nosso tempo está finalizando por aqui, lembrando que o programa Arena CP na Poltrona reprisa sexta-feira às 14h30, sábado e domingo às 14h30, só para Rio Preto. O Facebook está bombando aí, não tem um tempo, infelizmente, recebendo aqui o deputado Arlindo Chinaia Júnior, deputado federal por 6 mandatos, e vai para uma próxima eleição aí, de reeleição. Deputado, rapidinho, tem um minutinho só, suas considerações finais aí, pessoal de casa nos acompanhando, e parabéns aí pelo seu trabalho como deputado. Olha, Carlinhos, muito obrigado mais uma vez. No momento que selecionar e tiver apresentado os projetos, eu quero te dar o privilégio de divulgar, se você quiser. Lógico. Em homenagem, é a primeira vez que eu falo, e finalmente eu penso o seguinte, e é a minha mensagem: por pior que esteja a situação, nós temos que lutar, nós não temos outra alternativa. E assim é a vida, e na política, digamos, ao invés de ser apenas uma ação individual, é uma ação coletiva. Então eu acho que essa é a principal mensagem, é trazer pessoas boas para participar da política. Tá aí, muito bacana as palavras finais aqui no Arena CP na Poltrona, do deputado Arlindo Chinaia Júnior, deputado federal. A gente volta na próxima quinta-feira, às 15h30, pelo canal 26 da NET, pelo Facebook, com mais um entrevistado diferente, tá bom? Lembrando só que sexta ao domingo às 14h30 você confere o que rolou por aqui, e já também você pode entrar no Arena News TV, Facebook lá, que você confere também o programa. Valeu, galera, até na próxima quinta-feira, até lá, valeu!